Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp e hoje com um tema bem diferente, mas dentro dos temas gerais que eu venho apresentando. O tema de hoje é: a internet nos liberta. A internet nos liberta. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Vamos lá. Por incrível que pareça, foram alguns jovens da contracultura que trouxeram a liberdade de informação que temos atualmente na internet. Porque a internet foi criada basicamente por três grupos. Primeiro, o grupo militar nos Estados Unidos. Segundo, a contracultura também nos Estados Unidos. E, em terceiro lugar, o e-commerce. Esses três movimentos aconteceram basicamente nos Estados Unidos da seguinte forma. Primeiro, como foi o começo da internet, o surgimento da internet no agrupamento militar. Foram os militares norte-americanos que inauguraram a internet em plena época da Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria, né, no passado? A Guerra Fria eram as disputas e o clima de tensão entre as duas potências atômicas ou nucleares que tinham arsenais bélicos atômicos nucleares. Estados Unidos e União Soviética. Então eram os dois polos de poder no planeta e havia sempre uma tensão, porque se esses polos de poder fizessem uma guerra, realmente seria o fim do mundo. Atualmente, não há mais possibilidade de guerra, porque uma guerra é o fim do mundo. Então, e as nações sabem disso. Então, por causa do potencial bélico. Então, hoje, se houvesse uma guerra, haveria uma guerra nuclear que destruiria rapidamente o planeta. Se você usar esse arsenal bélico atômico nuclear, acaba o planeta. As potências sabem disso, né? Então, naquela época, as potências que tinham um arsenal nuclear maior eram Estados Unidos e União Soviética. Então a internet surgiu com os militares norte-americanos. Em meio à Guerra Fria, o exército americano inaugurou a internet com o propósito, claro que na época com outro nome, com o propósito de fazer um sistema de comunicação inviolável, que não pudesse ser violado, sem comando centralizado e sem controle. Então, seria um sistema de comunicação livre. E 6 servidores de internet foram instalados em 6 universidades norte-americanas, inclusive na UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles. A primeira mensagem de internet foi enviada da UCLA pelo professor Leonard Kleinrock. Então, daí surgiu a internet. Mas o que temos de mais interessante, que eu quero chamar a atenção aqui, é algo sutil, que está dentro desse movimento, que é o segundo movimento, a segunda parte do movimento, que foi da contracultura. Daqui a pouco eu vou explicar o que é contracultura. A liberdade de informações da internet vem desse grupo libertário e de contracultura, que era muito forte nos anos 1960. Eles queriam implantar uma comunicação do faça você mesmo, uma comunicação que cada um de nós poderia fazer, e da circulação livre de informações. Então, as pessoas poderiam circular as informações de maneira livre, sem mediadores, ou seja, sem a grande mídia. E isso é que nos tornou
livres. Então, a nossa liberdade de comunicação vem dessa proposta da internet, desses grupos de contracultura. E o que é a contracultura? Isso que é muito até bonito e interessante. A palavra contracultura foi feita pela imprensa norte-americana nos anos 1960. Então, a própria imprensa colocou esse nome. Poderíamos ter um outro nome, mas basicamente a contracultura foi simplesmente um movimento que se opunha ao sistema econômico e político vigente. Então, era um movimento que queria liberdade de comunicação, queria um sistema econômico mais justo, queria um sistema político mais justo no mundo inteiro. Então, a contracultura foi um movimento muito importante, que de certa forma brecou determinados interesses econômicos muito ruins da época e interesses políticos muito ruins da época. Com todas as suas dominações e controles, né? Então, o sistema econômico-político vigente, com todas as suas dominações e controles, para buscar uma forma mais libertária de vida. Daí que surgiram as sociedades alternativas, movimentos como o movimento hippie e tantos outros. Então, de pessoas que queriam se libertar do sistema, queriam criar uma nova organização social sem esse sistema econômico, político opressor. Essa era a ideia. Só que a contracultura foi distorcida pelo próprio sistema. O que o sistema fez? Bom, não posso vencê-los, mas posso distorcê-los. E é o que foi feito. De várias formas. Por exemplo, primeira forma, introdução das drogas psicodélicas, lá com Timothy Leary e tantos outros que introduziram as drogas psicodélicas, entre elas o LSD. Isso enfraqueceu o movimento, porque as pessoas começaram a se desviar desse propósito com as drogas. Então, houve uma grande disseminação das drogas, especialmente as drogas psicodélicas, o LSD. Então, isso enfraqueceu o movimento. Outra forma que o sistema teve de enfraquecer o movimento, que hoje é chamado de Sleeping Tigers, são os tigres adormecidos. Introdução das ideologias políticas e econômicas. Então, faz-se o seguinte, bom, é contra o sistema. Vamos criar outros sistemas que nos favoreçam e aí a gente dissemina essas ideologias políticas e econômicas para reconduzir esses ideais libertários a movimentos políticos e econômicos. Então, todos aqueles ideais libertários foram reconduzidos a ideologias políticas e econômicas. E o que eu falei, inclusive, no último programa, a introdução de movimentos de ódio entre etnias, né? Então se colocou as etnias, especialmente negra contra branca, branca contra negra, os gêneros, especialmente homem e mulher na época, e as posições políticas para se contrapor, então era um movimento de ódio, para se contrapor à alma desse movimento de contracultura. Qual que era a alma desse movimento? Peace and Love, ou paz e amor. Então, o que se buscava nesse movimento? Através da paz e do amor, uma cultura diferente. A ideia não era ódio, não. A ideia não era droga, não. Mas tudo isso foi introduzido no movimento para distorcer, para enfraquecer o movimento. E o objetivo, de certa forma, foi conseguido lá atrás. Talvez hoje não seja conseguido mais, mas lá atrás se conseguiu. E, principalmente, olha que interessante, combate as formas de espiritualidade nascentes. Porque, naquela época, haviam vários movimentos da espiritualidade, mas da espiritualidade cristã, inclusive. Rumo, novamente, ao materialismo. Então, o que eles queriam? Vamos acabar com essa história de espiritualidade e vamos voltar ao materialismo, porque o nosso interesse é econômico, né? Então, vamos voltar a fazer com que as pessoas só pensem em dinheiro e não mais em liberdade.
Vamos lembrar que uma das principais buscas da contracultura era justamente a espiritualidade, o desenvolvimento da espiritualidade. E não uma espiritualidade que se contrapunha ao cristianismo, mas que aceitava todas as religiões. Então, aceitava a religião cristã, aceitava a religião judaica, aceitava a religião islamita e ainda outras. Então, era um movimento de aceitação das religiões e não de briga com as religiões. Então, tudo isso foi distorcido, se perseguiu a espiritualidade, se perseguiu o movimento de paz e amor, se introduziu drogas, especialmente as drogas psicodélicas, e se colocou ideologias políticas e econômicas no meio do movimento. Então, tudo isso fez com que o movimento perdesse a força, o movimento dos anos 1960. Alguns de vocês não viveram nessa época, alguns de vocês têm apenas dados históricos dessa época, mas o estopim, aquilo que originou o movimento, foi muito bonito. Era a busca da libertação humana, era a busca da libertação do sistema. Então as pessoas poderiam viver de uma forma mais livre, sem as amarras políticas e econômicas do sistema. Então esse era o ideal. Só que o próprio sistema foi distorcendo o movimento. Agora, foi com esse espírito libertário que surgiu a internet. E é por este sistema livre que percebemos as manipulações e controles que o sistema tenta implementar ou implantar. Então, é justamente por termos uma internet livre e termos produção de informações livres que nós podemos investigar aqui, investigar ali, ver as várias visões, manter a democracia. Porque a democracia o que é? É um sistema do povo, né? É bonito, né? Então é do povo, pelo povo e para o povo. Se foi aplicado na prática ou não é outra coisa, mas talvez nos aproximamos bastante da democracia como deveria ser neste momento, né? Nesse momento histórico nós tivemos vários exemplos de democracia no mundo. Agora, o sistema tenta controlar, então agora está tentando controlar a internet, censurando páginas no YouTube, censurando informações no Facebook. Então, está havendo uma censura justamente para ir contra essa liberdade de expressão. Porque é a partir dessa liberdade de expressão que nós percebemos as manipulações, os enganos, as desinformações. Eu fiz um programa específico sobre desinformação, explicando o que é desinformação. Então, as mentiras. Então, sem esse sistema livre de comunicação, não perceberíamos as manipulações, inclusive da grande mídia. Nós não teríamos a mínima noção do quanto somos manipulados, desinformados ou mal informados. Então, nós não perceberíamos nada disso se não fosse essa liberdade da internet. Então, esse espírito libertário que foi colocado na internet por pessoas da contracultura funcionou. E por isso que hoje temos uma liberdade de comunicação como não havia nenhuma época histórica. Nós éramos obrigados a assistir, vamos dizer, jornais televisivos, nós éramos obrigados a assistir notícias sempre pelo viés desta visão ou daquela visão, então sempre enviesado. E agora não. Agora nós podemos ter uma riqueza de visões, todas as visões possíveis na internet. Bom, então eu vou dar duas dicas muito rápidas, né? A primeira do livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que é um livro no qual eu investiguei e descobri um passado da Terra totalmente diferente daquele que é contado para nós, daí a história que nunca foi contada, fazendo investigações profundas em textos antigos,
em descobertas científicas, eu fui redescobrindo o passado da Terra. Então, nesse livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, meu nome completo é Marc André Kepp, e é da editora Madras. Você encontra em todas as livrarias, você pode pedir pelo sistema de entregas. E também o meu livro internacional, que é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, da Novas Edições Acadêmicas. É um livro editado em Portugal por uma editora alemã com sede em Portugal, e você consegue pela Amazon.com. Bom, então, concluindo o nosso programa de hoje, né, que traz justamente o tema: a internet nos liberta. Por quê? Porque é um sistema livre de comunicação, só que foi feito com esse objetivo. Então foi feito por pessoas da contracultura e com essa ideia libertária. Por isso que temos essa liberdade, que atualmente muitos querem cercear. Vamos tomar todos os cuidados para que essa liberdade não seja cerceada. Além disso, a internet nos permite saber o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, você quer saber o que está acontecendo na Alemanha atualmente, né, com notícias em inglês ou traduzidas para o português, você tem esse livre acesso, mas de fontes de lá mesmo. Então você tem livre acesso para saber o que está acontecendo no mundo inteiro, sem os filtros dos meios de comunicação tradicionais. Então você não é obrigado a ter uma visão única por aquele filtro de comunicação. Você tem várias visões, várias perspectivas. Com várias visões e várias perspectivas, você tira a sua própria conclusão. Então tem um que fala que é por isso, tem outro que fala que é por aquilo. Você vai estudando, investigando e tirando suas próprias conclusões. A informação é livre na sua produção e divulgação. Agora, recentemente, vimos muitas tentativas de censurar os conteúdos da internet. Então, fecha a página do YouTube, fecha a página do Facebook, fecha isso, impede tais informações. Determinados países não permitem a internet livre, então temos esse problema também. Mas o mais importante é que os planos da contracultura funcionaram. E a internet nos libertou de ficarmos presos a desinformações, mentiras e distorções. Então hoje nós podemos ver as notícias sobre vários ângulos e podemos encontrar em meio a todas essas visões a verdade. Porque como existe essa liberdade de expressão, num determinado meio de comunicação a verdade vai aparecer. Em alguns a verdade é escondida, disfarçada, etc., mas num determinado meio de comunicação a verdade aparece. Então isso tornou, inclusive, as nossas pesquisas muito mais interessantes. Antes da internet, eu mesmo tive que fazer várias pesquisas assim. Nós pesquisávamos em livros, dicionários, enciclopédias e livros, né? Só que aí as informações eram limitadas. Agora, como você tem essa riqueza de informações, várias pessoas pesquisando, várias pessoas estudando e repassando as informações, você consegue descobrir coisas muito novas e muito interessantes. Então, a liberdade de expressão foi mantida por essa iniciativa da contracultura chamada internet. Então, em síntese, é o seguinte: a contracultura foi um movimento que procurou libertar a humanidade inteira, as pessoas, de um sistema opressor, de um sistema econômico injusto. Ou você acha que é justo o que acontece no mundo? Pessoas paupérrimas e bilionários. É justo? Então, de um sistema injusto, de um sistema de exploração, de um sistema político, de dominação política. Então, a ideia da contracultura era libertar a humanidade de todos esses domínios. E os ideais da contracultura são maravilhosos, né? O problema é que eles foram distorcidos. Então, pouco a pouco, o que foram fazendo?
colocando drogas no meio, né? E isso enfraqueceu muito o movimento, né? Já falei, o próprio Timothy Leary, né, divulgava muito a questão de drogas, usava drogas com alunos na universidade. Foi preso algumas vezes, inclusive por isso. Então, introduziu-se drogas, introduziu-se ideias de ódio, introduziu-se ideologias, e tudo isso distorceu o movimento. Mas quem sabe nós possamos recuperar esses ideais de movimentos de libertação dos anos 60 e vivemos agora esses ideais, já que hoje temos uma consciência maior de tudo o que está acontecendo no mundo, justamente por causa dessa liberdade de informação que temos pela internet. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.